Olá, meus amigos do Milk News TV. Vocês que estão conosco pela internet, pelo www.milknewstv.com.br, pela internet. E vocês, meus amigos da TV Guarujá, que estão conosco também. Bem, eu gostaria de rapidamente, que eu tenho alguns assuntos aqui da minha agendinha preta. Eu fiz um comentário ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, com relação ao problema dos bancos. Então, eu quero apenas reforçar algumas coisas que o assunto veio à baila hoje de novo, na imprensa, na internet, pela televisão. Eu tenho uma opinião muito própria, eu já externei aqui. Aqui no Brasil não existe banqueiro, não existe financista. O que existe é agiota com uma instituição financeira. Tá? É a agiota que ganha muito dinheiro, acaba comprando uma carta patente e vira banqueiro. Mas de banqueiro, ele não tem o espírito do banqueiro. Esse é o ponto. Ele tem o espírito do agiota, sabe? Daquela figura que é aquela figura dantesca, vamos chamar assim, do agiota. Então, todos os bancos nossos têm esse espírito de agiotagem, de excesso de juros, de contrato leonino, de empréstimo, quase que sabendo que você não terá condição de pagar, eles te impõem o empréstimo muitas vezes, principalmente via cartão. Você já deve ter recebido telefonemas na sua casa dizendo, olha, o nosso cartão, tá, eu vou mandar um cartão. Alguns chegam a mandar o cartão para sua casa sem que você peça. Pois bem, então aquele espírito. Agora, com a queda dos juros, em muito boa hora o governo bateu de frente com eles. Olha, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, e não estou falando isso politicamente. É a primeira vez na minha vida, com quase 40 anos de profissão, que eu vejo um governo bater de frente com um banqueiro. É a primeira vez, tá? Porque cada campanha, eles bancam a campanha de muitos políticos, então há um mutismo com relação ao comportamento dos bancos. A televisão, como é que o Jornal Nacional vai poder falar isso que nós estamos falando se ele é patrocinado pelo Bradesco? Se a Record pode falar alguma coisa se ela tem o Unibanco como cliente dela. E assim sucessivamente todas as televisões. Os jornais, mesma coisa. Você sabe o que é a publicação de um balanço anual e balancetes mensal dos bancos? São folhas e folhas, são milhões de reais. E eles são obrigados por lei a publicar nos jornais. Então os jornais também não entram nessa briga. Então fica uma coisa assim muito encoberta. Eles se fazem de bonzinho, mas de bonzinho eles não têm nada. Tenta dever para o banco, tá? Então ele não tem alma, ele não tem espírito, sabe? Ele é dinheirista, ele não é financista, o dono. Isso que eu coloquei no programa passado. É uma questão de espírito, sabe? Eles não têm o menor pudor. Se o sujeito lá, eles incentivam, fazem propaganda, te financiam um carro em 60 meses. Se você, em um ano e pouco, perder o emprego, eles vão lá, tomam o teu carro. E eles já têm todo um esquema, eles têm... os oficiais de justiça gostam de trabalhar para eles, para fazerem a busca e a apreensão, porque eles ganham uma caixinha por fora. É todo um esquema mafioso em torno disso. Eu já vi casos de coitado aí no embalo acaba comprando um dormitório, eles tirarem guarda-roupa, colchão, cama da casa e levar embora para o depositário público. Sabe? Então eles não têm alma, eles não têm compaixão, eles querem o dinheiro, eles querem te aviltar, juros absurdos cobrando de você. Agora vem a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, querer se justificar dizendo o seguinte: ah não, o nosso juro é maior que a taxa Selic. Claro, tem que ser, porque a inadimplência é muito grande. O que é a inadimplência? É aqueles que deixam de pagar. Pois bem, tem dois aspectos a serem analisados. Quer dizer que você, que é um bom pagador, vai ser penalizado por alguém que deixou de pagar. A conclusão é óbvia, é essa. Então eles penalizam você, penalizam a todos, elevando as taxas, exatamente porque o outro deixou de pagar. Já é um erro. Agora, deixando esse aspecto, que já é um aspecto desumano, como eu digo,
Tem um outro aspecto aí. A taxa, e agora ela foi divulgada, e isso é para calar a boca desses agiotas aí, donos de banco. A taxa é uma das mais baixas de inadimplência no Brasil. Sabiam disso? Chega a 2% apenas. E a proporção dessa taxa, quando ela incide no juro, é 10 vezes mais do que os 2%. Então, esse argumento deles cai por terra também. Então, eles são usurários mesmo, eles querem mesmo ferir você no bolso, quer tomar tudo que você tem. Esse o espírito, isso que eu disse naquele programa, sabe? Claro, tem alguma instituição séria? Eu não conheço muitas, não. Talvez se eu existia uma ou outra que tenha aí um espírito um pouquinho melhor. Eles são apátridas, eles não têm amor ao país, eles não colaboram com coisa alguma, eles não têm a menor noção social, tá? O banco deveria ter uma função social, como a Caixa Econômica tem, como o Banco do Brasil tem, forçadamente, mas tem. Então, não se iludam com essas propagandas desses bancos nas televisões. As televisões são comprometidas, os jornais, a imprensa do modo geral é comprometida através, né, da ditadura do dinheiro, e eles são agiotas travestidos de banqueiros. Essa é a definição melhor. Bem, eu vou mudar rapidamente de assunto, porque isso também está na ordem do dia e eu gostaria que vocês tomassem muita cautela. E sempre tem uma coisa é consequência de outra, né? Eles aviltaram, esse é o termo, de tal forma o salário e o ganho do médico, que médico hoje, para sobreviver com dignidade, ele precisa ter no mínimo 3 empregos. A faixa média de um médico, você que quer que seu filho seja médico, a profissão é maravilhosa, é linda. Mas olha só, em média, os médicos no estado, em algumas prefeituras, ganham em média, com os descontos, obviamente, líquido R$ 1.850. Um médico. Você sabia que o assessorista da Petrobras ganha quase R$ 3.000? E não precisou ficar 8 anos estudando, né? Então, essas incongruências, essas disparidades é que levam ao segundo ponto, que é onde eu peço a sua atenção. Quase todos vocês já repararam que sair dos grandes centros, das grandes capitais, qualquer cidade do interior, quando você chega, você vê que o médico é estrangeiro. É muito comum. As cidades periféricas, você logo percebe no sotaque que o médico é estrangeiro. Aí é o ponto que você deve se acautelar. Porque para que ele se sujeite a ganhar um salário de fome, de miséria, de 1.850, ele tem que estar com algum tipo de irregularidade ou ser totalmente incapaz. Eu não quero ser preconceituoso, mas existe uma faculdade de medicina em La Paz, na Bolívia, que brincam as pessoas, olha, se você não conseguir entrar em lugar nenhum no Brasil, vai até a Bolívia que você vira médico. Tem essa brincadeira entre os estudantes. Essa faculdade coloca no mercado, anualmente, centenas de médicos. Mas, segundo o próprio Conselho Regional de Medicina, são pessoas não qualificadas para o nível da medicina brasileira, que é um altíssimo nível, diga-se de passagem, né? Então, o que acontece? Eles vêm para cá em situação irregular. Normalmente, quando eles apresentam o diploma, eles são submetidos a um teste e não passam. Mais de 75% dos médicos estrangeiros que prestaram a sua prova junto ao Conselho Regional de Medicina foram reprovados. Então, o que eles fazem? Eles pegam um ou outro que tem o CRM, os nomes são mais ou menos parecidos, Sanchez e não sei o quê, copiam, botam a fotografia e se empregam nas cidades do interior, onde não existe um trabalho de certificação daquela documentação. Agora mesmo teve um caso em que um garoto, uma criança,
morreu porque o médico não sabia o que fazer com ela. Ela teve um ataque de asma, uma bronquite, coisa que para a medicina brasileira é corriqueira. Ele não soube como tratar da criança, a criança morreu. Até que ele fosse chamar um colega, até que o outro colega chegasse, a criança morreu. Então, quando você for atendido, que você suspeitar que seja um médico estrangeiro, não tenha menor escopo, não tenha vergonha, não. Fala, doutor, por gentileza, o senhor poderia me apresentar o seu CRM? Ele é obrigado, por lei, se identificar para você. Porque você está entregando o seu filho nas mãos dele. Você está entregando uma vida nas mãos dele. Ele tem que te apresentar. Aquela carteirinha pode ser falsa, tá? Então, você tome a cautela de consultar. Pelo número, você ligando para o CRM, eles te dão imediatamente as informações. Tome essa providência. Pode ser meio chato, você fica meio constrangido, mas você pode estar salvando a vida do seu filho, como foi o caso que ocorreu agora. Em Sorocaba já aconteceu, aqui no Grande São Paulo, nessas cidades todas, Juquitiba, tem muito médico estrangeiro, aquela região ali, Itapecerica da Serra, Miracatu, aqui para baixo, no Vale do Ribeira, enfim. Eles estão trabalhando até que eles consigam fazer um curso suplementar, até que eles consigam revalidar o diploma deles. Enquanto isso, vai morrendo brasileiro na mão dessa gente. Então, tome essa providência, que é muito importante. Então, você tem que se acautelar com duas classes, né? Os falsos médicos, porque eles podem ser formados lá fora, mas aqui dentro, ele não tendo CRM é considerado um falso médico. Então, você tem que se acautelar com o falso médico e com o falso banqueiro, que o agiota transvestido de banqueiro. Tá dado o recado? Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo prestígio. Vocês estão prestigiando o Milk News TV. Você pode nos prestigiar nos nossos horários aqui na TV Guarujá, diariamente 13h30, logo após o Tuca Júnior. E depois às 17h30, programas diferentes, não é repetição, ok? E pela internet, Milk News TV, 2 edições diárias, a qualquer momento você acessa e pode assistir o nosso programa. Muito obrigado a você, um grande abraço. E olha, já estamos chegando quase na metade do ano, quem diria, hein? Já estamos na segunda quinzena de maio. Junho é metade do ano. Até lá, tchau, tchau.